coisa. E eu vou ler aqui um pouquinho. E essa pesquisa, quem fez foi o NUB, é o Núcleo Brasileiro de Estágio. E eles fizeram depressivos entre esses, por causa do isolamento. O impacto do isolamento social tem causado essa depressão. Então, ele colocou assim, né? Eles fizeram essa pesquisa para entender o que esse problema da saúde pública está causando. E eles fizeram a pergunta assim: o isolamento social causado pelo coronavírus está te prejudicando? E um número, minhas irmãs, expressivo de jovens, eu não vou dar os dados de toda a pesquisa, somente do que responderam que estava, sim, afetando. 24%, quase 24% desses jovens, quase 15 mil jovens responderam essa pesquisa da NUB, está nessa revista eletrônica que é a Ecodebate, e falaram, sim, eles disseram o seguinte, que sim, é algo muito ruim e tem me deixado depressivo. Bem, o cenário é para cristãos e não cristãos. O pessoal do NUB, a gerente desse órgão, falou assim, que trabalhos manuais, exercícios, meditação, dança e yoga, e principalmente estar em contato com pessoas mais próximas, mesmo que pela internet, ajudam a melhorar esses sintomas. Diz, claro, que se isso não passar, não conseguir, tem que procurar uma ajuda médica, um profissional. Bem, então, esse momento da história, da forma como ela apresenta, com todas as suas consequências, mesmo dentro do sofrimento, das frustrações, da insegurança que a pandemia proporciona, gostaria de ter com vocês especificamente, não tanto, porque eu vou dar um exemplo de uma pessoa, pelo menos eu não sei que é cristã, ou de pessoas que não são cristãs, a maioria sim, que é a experiência religiosa. Pois nós estamos passando por um tempo em que a nossa fé, irmã, a nossa fé está sendo provada. E ela está provada na sua qualidade e ela está provada na nossa perseverança, se nós vamos continuar com ela. E certamente que muitas aprendizagens vão acontecer nesse período, né? Mas nós temos que dar conta que é preciso fazer a experiência do amor a Deus e aos irmãos dentro do dia a dia. Por quê? Porque o desânimo vai chegar, ele pode chegar. E o que fazer quando estivermos cara a cara com ele? Então, eu vou começar com o primeiro exemplo. O exemplo que eu vou dar para vocês é que ele não falou, foi meu filho, né, o Fábio, ele não falou como para eu dar o exemplo. Ele estava comentando sobre isso e eu falei assim, eu vou colocar isso na palestra, eu pensei. Então é o seguinte, lá no quartel existe uma situação assim, um soldado que ele comete alguma infração, alguma falha, algum erro, ele é punido, ele recebe punições. E quando ele é punido, ele tem que ficar o final de semana no quartel, isolado, distante da família. Ele tem só, durante a semana, algum período para ficar com a família, que ele só dorme, porque ele está muito cansado, e final de semana para aproveitar. Mas o punido, e é o nome que eles recebem de punido, ele não coloca o nome da pessoa naquele dia, naquele final de semana, é punido. Tem que ficar no quartel. E tem um outro tipo de soldado que chama laranjeiras. Os laranjeiras são aqueles soldados que não podem ir para casa, porque eles moram longe. Então, eles ficam no quartel durante a semana inteira. E aí, quando esses laranjeiras são punidos, eles têm que ficar no quartel também. E, coincidentemente, esses punidos e laranjeiras parece que formam uma equipe meio, que são um só, meio imã, porque os comandantes acabam punindo eles. E eles ficam, muitas vezes, semanas e semanas isolados da sua família. E o Fábio me contou esse dia, que é comum que esses punidos fogem. Eles fogem do quartel. E
fogem, porque eles estão desanimados. Eles querem ver a família, e eles estão isolados, e eles fogem, sem se preocupar com as consequências que vai ter dessa fuga. Simplesmente fogem. Bem, então, eu resolvi colocar aqui que muitas vezes o desânimo, seja de uma irmã, de um filho, de uma filha, de um parente próximo, de uma mãe, de um primo, ele foge também. E nós temos que fazer com que essa pessoa pare de enxergar o desânimo e veja a face de Cristo. Em nós, esposa, tia, mãe, irmã, quem seja. Nós temos que fazer com que ele não encare, não fique de cara com esse desânimo. E agora eu vou dar alguns exemplos de homens e mulher de fé que passaram por esses sentimentos de desânimo, sentimentos depressivos, e eles quiseram até mesmo tirar a própria vida, e eles fugiram. Mas como no Velho e também no Novo Testamento, o que Deus fez para ajudá-los? Nós vamos começar com Moisés, em Números 11, 14, 15, Ju. Senhor, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Obrigada. Moisés, ele estava rodeado, obrigada. Ele estava rodeado de pessoas pessimistas, pessoas que só reclamavam da vida, reclamavam de Deus. E isto contaminou ele, que ele queria parar a caminhada dele, que era levar o povo de Deus à terra prometida. Ele tinha tirado os israelitas lá e ele estava sofrendo por isso. Moisés, ele estava no fundo do poço. Ele estava totalmente desgastado, tudo que estava acontecendo à volta dele. Mas Deus mostrou para ele que ele podia contar com ele. Deus levantou 70 homens. Imediatamente que Moisés falou com ele separou 70 homens para ajudá-lo na caminhada dele. Então, Deus sabia que ele estava angustiado. Deus sabia. E ele mostrou para ele aquilo que estava acontecendo para Moisés não era o fim, era um recomeço. Então, nós teremos que ter a mesma atitude de Moisés, ou seja, nós não podemos esperar que a Covid-19 ela desapareça para recomeçar a viver na fé. Por estarmos vivendo algo que nos tira a normalidade, como a das portas fechadas das igrejas, por mais que seja temporariamente, nós não podemos esperar que elas abram para que a gente viva a fé. É fundamental que vivemos intensamente esse momento da história que nós estamos vivendo agora. Da forma como Moisés viveu aquele momento histórico da vida dele, nós estamos vivendo uma forma. Da forma como que ela se apresenta, com as consequências que está acontecendo, com esse sofrimento, com essas frustrações, essa insegurança que a pandemia nos proporciona, saibamos que isto não é o nosso fim, mas sim o nosso recomeço. E agora, Elias, por favor, 1 Reis 19, 3, 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Obrigada. Elias foi um grande homem de Deus. Depois que ele derrotou os profetas de Baal, ele ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo. E é uma mulher muito ruim. E Elias, ele ficou com muito medo. E ele fugiu. E, gente, ele era um homem tão grande na fé que o que ele falava acontecia. E ele era um homem corajoso.
ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. E ele se sentiu fracassado, ele se sentiu derrotado, ele fugiu, ele se escondeu. E que coisa é isso da história, ou seja, ele cansou, ele desanimou por conta do medo que ele sentiu de Jezabel, mesmo depois de uma vitória imensa. E isso pode acontecer conosco, minhas irmãs. Vocês sabiam que isso, queremos tanto voltar ao encontro físico com as irmãs, mas vocês imaginam quando voltar? Não, se não tiver vacina ainda, não tiver remédio, nós não poderemos tocar nas nossas irmãs, nós teremos que usar as máscaras, nós teremos que ficar distantes dos bancos delas, e o berçário? Quem vai cuidar das crianças? As crianças vão poder ter para isso? Outra coisa, os idosos não vão poder ir. Será que a volta dos cultos presenciais não vão acabar sendo desanimados por causa desses comportamentos que nós teremos depois de enfrentar? Então, voltando a Elias nesse sentido, durante o seu período de desânimo, ele teve a presença especial de Deus. Deus restaurou Elias, lhe deu ânimo para continuar. Deus também quer falar com você nesse período de pandemia, que você não está sozinho. Jesus está com você. Tal como Elias, você pode voltar a ter vitória. Eu posso ter vitória. Nós da igreja podemos ter vitória. O que nós precisamos agora nesse momento é orar e vigiar para que esse deserto vai passar. Porque esse deserto vai passar. Elias caminhou no deserto, sozinho. E nós estamos caminhando nesse deserto agora. Mas a vitória vai ser dada. Porque vai passar. E podemos ter esse encontro especial com Deus. A Bíblia está aqui ao nosso alcance, nas nossas mãos. Bem, mais uma outra pessoa grande na fé. Esse homem de Deus, Davi. Davi, olha o que Davi disse quando ele estava muito angustiado. Salmo 42, 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponham a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus. Obrigada. Olha a tristeza que Davi estava sentindo. A alma de Davi, ao ponto dele dizer assim, vou ler aqui, por que está tão abatida assim, ó minha alma? Ele disse para ele mesmo, por que ele estava tão triste? Ele teve que fugir de Jerusalém, porque o filho dele, Absalão, estava querendo tomar o trono dele. O próprio filho estava querendo tomar o trono. E ele teve que fugir. Essa tristeza dele, de ter que fugir do trono, era muito grande. Só que ele mesmo falou para ele, si mesmo, ele falou assim, então, aquiete-se. Espera no Senhor, pois Ele é o teu Salvador. Se vocês lerem o Salmo 42, do 1 a 11, que 11 é o último versículo desse capítulo, você vai ver como ele está. E o que ele fala? Pois Ele é o teu Salvador. Que você, minha irmã, possa dizer para si mesma, que eu possa dizer para mim mesma, hoje eu posso estar triste. Hoje eu estou passando as circunstâncias de uma pandemia, por causa de todas essas incertezas que ela causa. Mas eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E uma hora Deus vai vir ao meu socorro neste momento que estou vivendo. E Deus foi ao encontro do socorro de Davi. E Absalão não ficou com o trono. E Davi voltou a reinar em Jerusalém. Bem, e o apóstolo Paulo, o maravilhoso apóstolo Paulo, como a Nilza sempre fala, ela adora Paulo, eu também adoro Paulo. Eu já chorei muitas vezes lendo as cartas de Paulo. Ele é maravilhoso.
Paulo sentiu-se desanimado. Ele também ficou. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. A esperança da própria vida. Paulo, lá na província da Ásia, ele foi arrastado do templo, ele foi espancado, ele foi depois acorrentado por 2 correntes, ele foi lançado na prisão, ele foi condenado à morte, mas a esperança dele estava o tempo todo em Deus, e nas orações de Deus, o tempo inteiro, somente Deus. E aconteceu o quê? Ele morreu na província da Ásia? Não! Deus o livrou! Deus o livrou. E a mesma coisa, quando a turbulência, todas as coisas que nós estamos vivendo, as nossas orações têm que ser em Deus, que nos livra do perigo da morte. Como ele fez com Paulo. Amém. Agora, a última pessoa é Noemi. Noemi, ela ficou com profunda tristeza, porque ela perdeu seu marido e ela perdeu seus 2 filhos. Ela estava numa terra que não era dela e ela sentiu uma profunda tristeza, ela perdeu a alegria e ela tentou se isolar da pouca família que restava, que eram as 2 noras dela. Ela só tinha as 2 noras. E ela tentou se isolar. E ela sentiu que ela foi abandonada por Deus. Se você ler o livro de Ruth inteiro, é um livro curtinho, ela fala várias vezes que sentiu abandonada por Deus. Mas olha o que está escrito em Ruth 1:16. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Obrigada, Ju. Deus não tinha abandonado Noemi. Olha o que está escrito, como vocês viram aqui. Através da sua nora Ruth, ela restaurou a alegria de Noemi. A amizade leal de Ruth, que permaneceu com ela, mudou a vida de Noemi. No desânimo é que você não pode se isolar. Você pode ter, Deus coloca amigos no caminho para lhe ajudar. Ele coloca. E o amigo pode ser um agente de Deus para a sua restauração. Como foi Ruth para Noemi. Restaurou de uma tal maneira que ela cuidou do filho da Ruth com Boaz, o Odeb, que ele foi avô de Davi. Foi avô de Davi. Odeb foi o bisavô, depois foi Jessé, o Boaz foi bisavô, porque foi Odeb, foi Jessé e depois foi Davi. Ou seja, restaurou a alegria, porque Noemi voltou para a terra dos israelitas, e lá, através de Ruth, que casou com Boaz, ela pôde ter a terra dela de volta. Noemi conseguiu a terra dela de volta. Então, por isso, nós precisamos ter pessoas, Deus coloca pessoas, esses agentes para nos restaurar. Bem, essas pessoas que eu falei para vocês, do nosso cristianismo, nós estamos passando por uma prova que vai poder medir a profundidade da nossa fé e da nossa esperança. Como mediu a fé, a profundidade e a esperança dessas pessoas de Deus que eu falei a vocês? Nós devemos sim orar muito a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós e de toda a humanidade. Mas, igualmente, precisamos conscientizar-nos que orar para que nós, com a graça de Deus, façamos a nossa parte. Todos esses, eles fizeram a parte deles. Eles procuraram a Deus. E Deus, mesmo Noemi não ter falado, ela estava orando, e Deus já sabia de tudo, e já tinha colocado na vida dela, Noemi. Então, sobretudo, nós temos que mover a nossa vida pela fé e pelo amor.
porque Deus pode transformar a nossa tristeza em alegria. E nossa última passagem bíblica, de Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele o livrará de laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Obrigada. Bem, quanto ao punido, que fugiu, voltou para o quartel. Ficou preso 3 dias. Hoje, meu filho encontrou ele na hora de torar, que significa comer, e comentou que ele estava de guarda no dia da fuga e que procurou ele pelo mato, procurou no paiol, procurou em tudo, mas ele tinha fugido. O punido riu de uma maneira meio envergonhosa e saiu, mas ele está de volta no quartel. E nós? O que fazemos quando estamos desanimadas? Fugimos ou descansamos no Senhor? Obrigada, minhas irmãs, por terem ouvido. Obrigada por esse momento. E eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade de falar sobre desânimo. E deixo essa pergunta para vocês. Fugimos ou descansamos nas asas do nosso Senhor? Amém? Obrigada.